Fala, minha gente, tudo certo? Não, você não está enlouquecendo. Eu estou numa loja de chocolates, vinhos e qualquer outra coisa, mas sim, JB vai dar uma viajada com a família, então é bom já comunicar a vocês que pelos próximos dias, 8 dias, 9 dias no máximo, eu vou estar fora do estúdio tradicional, não vai ter estádio, não vai ter estúdio em Porto Alegre, estúdio do Debate Raiz, estúdio da praia e tal, vai ser tudo meio aleatório. Improvisado, é verdade, peço desculpas por isso, mas enfim, né, acho que todo mundo, né, tem direito a tirar alguns dias e tal. Eu prometi para Dona Maria, prometi para Dona Isabela que elas iam viajar, que elas iam conhecer a Disney, e agora eu estou aqui embarcando neste momento para essa missão. Mas tem que trabalhar também, e é óbvio que eu vou tentar o máximo possível atualizar vocês. Então já vou dizendo aqui que o contato vai ser meio inusitado e vai ser para tentar atualizar o máximo das coisas do Inter e do Grêmio. Nesse caso aqui do Inter, e falando especificamente sobre a entrevista do presidente pro Vaguinha, no canal do Vaguinha. Tá lá no canal do Vaguinha, é uma live, eu vi algumas partes, consegui pegar o capital que de melhor e de mais interessante o presidente falou, tem algumas coisas aleatórias, o presidente uma hora desabafa, falando sobre pautas negativas, pautas positivas, ele disse, eu sei que pauta negativa vende, mas pô, de vez em quando tem que falar coisa boa e tal, tem uma pauta positiva, aí o Vaguinha ainda disse, aqui é democrático, presidente, pode desabafar, não tem problema e tal, ficou, enfim, é uma live bem maior. Mas aqui, ó, eu fiz aqui minha colinha, peguei alguns pontos importantes e é óbvio que a partir de agora a gente vai falar sobre isso. Gente, vamos lá. Primeira questão sobre o Borré. Tá todo mundo interessado para saber sobre a situação do Borré? E o presidente falou sobre isso. Tem uma frase que ele diz assim, o jogador, ele diz claramente que o jogador já está com a cabeça no Inter, que ele já está pensando no Inter, que os contatos são a todo momento, ele não chega a usar a expressão, se não me falha a memória, ele não usou a expressão que são diários, mas a gente sabe que são diários, e que a todo momento o presidente do Inter está falando com o Rafael Borré. E, enfim, existe um contato. Mas ele também disse uma coisa importante, que ainda não tem nenhuma definição pelo lado do time alemão sobre valores. Que em momento algum eles chegaram e disseram assim, não, olha só, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, eles não conversam sobre valores. O Inter se retirou do negócio quando eles estavam lá dizendo que não queriam nem falar sobre negociação, nem falar sobre uma abertura para que o jogador possa vir antes, e agora fica falando apenas com o Borré. Que o Borré está empolgado, está com a cabeça no Inter. Aí claro que ele faz aqueles elogios, né? Mas o jogador é muito profissional, ele está isso, está aquilo, ele vai se dedicar lá. Tudo certo. Mas é interessante saber o quanto que o cara já está motivado para vir para cá. Tanto que ele assinou o contrato, tanto que ele aceitou a foto, tirou a foto com a camisa do Inter. Tudo foi estratégico, gente. Tudo, absolutamente tudo nesse caso foi estratégico. E o presidente fala isso, que ele já está com a cabeça aqui. Importante pontuar o seguinte, tá? O Borré foi reserva de novo nesse final de semana no jogo da Bundesliga que eles venceram. E agora os caras já estão de novo numa distância bem mais segura, pensando em time que vai cair. Na verdade, os dois últimos caem, o terceiro ainda disputa para ver se ele permanece na primeira divisão, um jogo a mais. Mas assim, o fato é que ele está na reserva. E vamos lá, o Borré com a cabeça no Inter, na reserva lá, e o time escapando do rebaixamento, é um combo perfeito para até março. Mas o presidente foi muito claro, dizendo assim, os caras não estão abrindo nem valores, nunca abriram valores, e até então não tem nenhum outro avanço mais excepcional, assim, não tem assim, o Inter então foi lá e falou com os caras e os caras finalmente liberaram. Isso não está acontecendo, a estratégia não é essa de momento. Bom, o Inter precisa contratar volante, tá? Primeiro, tem uma questão, uma atualização importante sobre o Thiago Maia, porque ele até diz o seguinte, que o Flamengo não deu uma posição oficial sobre o Thiago Maia. O Flamengo não respondeu ao Inter negando o Thiago Maia, dizendo assim, não, o Inter não tem como fazer essa negociação, é impossível e tudo mais. Isso não aconteceu. Mas o tom do presidente era um tanto quanto de otimismo. E tem uma hora que ele dá, vamos dizer assim, que ele deixa entender, eu até fiquei na dúvida se ele estava falando em negociações avançadas, para outro tipo de jogador, para qualquer outro jogador do mercado, sei lá, um lateral esquerdo que ainda querem, quem sabe um zagueiro que precisa e tal. Não, ele fala uma hora que já existem negociações avançadas com outros jogadores. E aí eu fui mais a fundo e tal, e pegando todo o contexto, tá na cara que ele está querendo dizer que existem negociações avançadas com outro primeiro volante. Então assim, o presidente garante que o Flamengo não deu uma posição oficial e ainda deixa uma porta aberta para esse negócio. E todo mundo sabe que o que está acontecendo é um recuo estratégico, né? O Inter diz, o Flamengo então não quer, o Inter sai um pouquinho para o Flamengo depois voltar assim querendo o Internacional. Beleza. Mas assim, o presidente quando ele fala que o Flamengo não deu
a resposta oficial e está enrolando. Até tem uma tese um pouco mais longa de que o Flamengo, pô, como o Flamengo tem muito dinheiro, quase que, né, e ele não faz em tom crítico, quer dizer assim, como o Flamengo é um baita de um clube mega organizado atualmente, pagou as contas, está ganhando um monte de grana, né, o Flamengo, a gente sempre falou que se o Flamengo organizasse ia ser complicado, aí ele acha que tem que pagar, tem que cobrar caro de todo mundo. E tudo bem, o Flamengo cobra o que ele quiser. Mas assim, ó, o presidente diz que não tem nada oficial, eles estão enrolando e ele vaza isso. Estão com negociações avançadas com outros jogadores. Pode, aí fica a dúvida, tá? Pensei nisso agora. Pode ser mais uma estratégia do Inter, que recuou e agora vaza que está indo em outros primeiros volantes, mas ele também disse isso. Eu acho que não é só estratégia, não. O Inter fez o recuo, mas também está vendo outros, porque daqui a um pouco não dá certo o recuo do Thiago Maia e tu tem que realmente achar outros. Mas ele garante que tem outros, a imprensa ainda não sabe, ninguém sabe qual é. Não é o Cuéllar, que nessa entrevista ele também fala sobre o Cuéllar, entre outras coisas por ser estrangeiro e por ser inviável. Vazou uma informação de que o Vasco da Gama estava conseguindo o Cuéllar, assim, por 2 milhões de euros, nem isso. Era 1.700 mil euros e todo mundo falou assim, sério? O Cuéllar, há 6 meses o time árabe comprou ele por 5, vai vender por 1/3? Muito estranho e tal. E aí foi. Na última hora o clube árabe não liberou. Então não é o Cuéllar por 1. Muito estrangeiro, 2, o Inter mesmo dizendo que não tem como fazer o negócio. E a última pauta aqui é sobre goleiros. Por quê? O presidente deu toda a pinta que ele não vai contratar goleiro. Pelo menos não vai contratar goleiro fácil. Que ele, vai observar o Antony no gauchão, que ele vai ver o que tem em casa à disposição e que, olha, a partir dessa avaliação, aí pode acabar saindo para contratar um goleiro. Mas relembrou que a janela é até março, que não precisa ser desesperado, que tem tempo, que ele vai ver, e elogiou a afirmação do Antony nessas últimas partidas como um goleiro seguro. O Rocher tá por voltar e já começou a vazar algum tipo de situação de volta do Rocher e tal. Então, assim, a tendência, tudo levou a crer que é como quem diz assim, vamos dar o gauchão pro Antony. Se até o começo de março o Antony, jogou bem, tá afirmado, mostrou para todo mundo que não vai tremer num jogo bom e tal, que é um bom goleiro, vai ficar, porque o Rocher vai jogar 90% dos jogos. Quando o Rocher foi para a Copa América, a gente está tratando essa Copa América como 9 jogos. 9 jogos é se o Rocher com o Uruguai chegar à final, tá? Pode ser 6, tá? Pode ser 5. Não sei se é 5 ou 6, assim, cairia bastante já, né? Quase pela metade se for 5. Então, assim, é isso que o Internacional está vendo, dizendo, quem sabe não precisa gastar. Porque o problema não é que o Ivan foi embora, não foi embora e tu não teria um goleiro, não. O Ivan vai, imagina o Inter, contrata um goleiro agora, provavelmente teria que ser com esses goleiros mais velhos, mais experientes, que viriam para uma temporada, dizendo, até dezembro, e depois, no final do ano, o Ivan já vai estar de volta, e aí ele retoma e segue o plano original de ter Rocher como titular e o Ivan como um goleiro de seleção olímpica à disposição do técnico Eduardo Cudê. Isso pode acontecer com o goleiro Antony. Foi mais ou menos isso que deixou entender o presidente Alessandro Barcelos na sua entrevista. O presidente falou com o Vaguinha, eu sei que agora ele fala com o Duda Garbi, não sei se eu vou conseguir ter tempo para acompanhar a entrevista do Duda Garbi, vou fazer o máximo possível, mas enfim, sempre que eu puder eu tô aqui para a gente bater um papo, mesmo que seja numa duty free de um aeroporto embarcando para sair de férias. Beleza? Obrigado para todo mundo, se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.